portador da palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos ficar de pé e rezar com Alisson. Estendemos as mãos sobre ele e peçamos o Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor, nesta manhã mais uma vez, Senhor. Recebe, Queremos que o Senhor possa receber o Alisson nesta manhã, Senhor. Mais uma vez um profeta enviado, Senhor, por Ti. Que ele possa, acima de tudo, deixar de ser o Alisson agora, mas ser apenas um profeta nas Tuas mãos. Instrumento poderoso de Deus, que vai trazer aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos nesta manhã, Senhor. Unja o Senhor e faça todas as coisas segundo a vontade. Ei, Shurikampalalabas. Amém. Amais, Amarias. Ei, Lacantalalabas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja digno. Bom dia, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria, irmãos. Amém. Irmãos, que alegria poder estar com vocês neste retiro. Quando vi os temas, eu queria muito poder estar aqui no sábado, o dia inteiro, bebendo desta graça, participando de tudo aquilo que o Senhor fez na vida de vocês no dia de ontem. Eu tive a graça já de ouvir um pouco daquilo que Deus fez, mas ouvir é uma coisa e outra coisa muito melhor é ter experimentado. Ou seja, vocês ficou com a melhor parte, amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão, você ficou com a melhor parte. Mas diga para ele assim, tem mais. Irmãos, é interessante olhar para aquilo que Deus tem como proposta para nossas vidas. Nós estamos aqui, talvez alguns fazendo uma primeira experiência, outros já participaram com maior tempo de caminhada, outros que vieram aqui para servir, da mesma maneira que eu, e sairemos daqui banhado pelo Espírito Santo de Deus. É interessante, irmãos, que o irmão dizia antes de iniciar a pregação, desde quando começaram a preparar este retiro, qual foi a moção principal que o Senhor trouxe ao coração sobre as pessoas
que aqui deveriam estar nesse dia de hoje. E talvez eles percorreram tantos lugares, fizeram tantos convites, talvez até esperaram que um ou outro que foi convidado, mas que não veio, mas que deveria estar aqui. E nós hoje estamos prestes a encerrar o retiro, e uma certeza no coração passa que está aqui aqueles que o Senhor queria, está aqui aqueles que o Senhor escolheu para este final de semana, para que pudesse vivenciar o novo de Deus, irmãos. Nós estamos numa crescente, e é assim que eu enxergo. Talvez ainda para uns uma pandemia, outros uma pós-pandemia. Ouvimos aí ruídos que a igreja está abatida, que a igreja enfraqueceu. Eu tenho visto em alguns lugares que eu tenho ido, grupo de oração, seminários, retiro, que nós estamos numa crescente, irmãos. Então eu quero convidar você, eu quero exortar você a levantar a tua cabeça e a acordar para essa realidade, irmãos. Nós não estamos procurando como Maria Madalena, Jesus lá no sepulcro. Nós estamos vivendo o terceiro dia. Ele ressuscitou, irmãos, e está no nosso meio. Depende da forma que você enxerga. E nesse final de semana, o Senhor quer abrir os nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós para os próximos dias. Amém? Abra a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 20. Nós vamos pegar o versículo 1 em diante. O tema proposto para nós é: quando soube que Ele ressuscitou, eu fui ao encontro. Amém? Enquanto você procura, eu me apresento. Eu sou o Alisson, eu tenho 40 anos, sou casado, graças ao bom Deus. Sou pai do Natan, de 16 anos, o Enzo, que tem 9, o Heitor, que tem 4, o Matias, que faz um aninho, dia 16 agora. É isso aí. E tá vindo mais, irmãos. Também, minha esposa chama Camila, uma serva de Deus. Graças a Deus, ela viria comigo, mas não está muito bem de saúde. Mas creio com fé em Deus que quando chegar em casa, ela já estará bem. Irmãos, participo do grupo de oração São Francisco de Assis, na cidade de Itapevi. Estou lá com a graça de Deus há 18 anos. A cada grupo de oração, a cada Santa Missa, experimentando o novo do Senhor Jesus. Vamos lá, o texto diz assim: no primeiro dia em que se seguia ao sábado, Maria Madalena foi ao sepulcro de manhã cedo, quando ainda estava escuro. Viu a pedra removida do sepulcro. Correu e foi dizer a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Saiu então Pedro com aquele outro discípulo e foram ao sepulcro. Corriam juntos, mas aquele outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinou-se e viu ali os panos no chão, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os panos postos no chão. Viu também o sudário que estivera sobre a cabeça de Jesus. Não estava, porém, com os panos, mas enrolado no lugar à parte. Então, entrou também o discípulo que havia chegado primeiro ao sepulcro. Viu e creu. Em verdade, ainda não haviam entendido a Escritura, segundo a qual Jesus devia ressuscitar dentre os mortos. Os discípulos, então, voltaram para suas casas. Palavra da salvação. Convido você a aplaudir a palavra de Deus. Irmãos, eu creio que trabalhando esse retiro inteiro sobre o evangelista João, sobre o evangelho de São João, os demais irmãos que pregaram aqui a palavra devem ter trazido bastante do contexto, tanto do evangelho quanto da própria vida do evangelista João. Quero aqui, já nessa penúltima pregação, ser um pouco, então, mais direto naquilo que é próprio para este tema desta manhã.
Rapidamente, irmãos, passar aqui um pouco só desse contexto do versículo 20. Alguns pontos aqui que para nós eles são muito interessantes e ele dá sentido, então, àquilo que é a parte, é o foco, é o principal desta pregação. O texto diz que, então, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, ou seja, o terceiro dia após a morte de Jesus, diz que Maria Madalena saiu muito cedo. Ainda estava escuro e foi até o sepulcro. Irmãos, aqui tem um ponto muito importante. Maria Madalena, ela está com a visão que ela vai ao sepulcro para encontrar ainda Jesus. Lembrando que teve que fazer um sepultamento muito rápido por causa da festividade. Então ela vai ao encontro para dar continuidade ali a um sepultamento. O sentimento, aquilo que está no coração de Maria Madalena, ainda é um sentimento humano, da tristeza, da perca. Ela vai porque ela crê que vai encontrar o corpo do Senhor lá. Ela vai velar o corpo do Senhor. Ela ainda está enlutada. Este é o sentimento de Maria Madalena. O texto diz que ela sai muito cedo e ainda era escuro. Irmãos, aqui tem um sentido para nós, porque a palavra, o evangelista João, ele faz questão de mencionar que era muito cedo, mas ele agrega aqui a questão que ainda era escuro. Ou seja, irmãos, falta o quê? Falta luz, ainda falta Cristo. Aqui é ainda uma situação, então, de desespero de Maria Madalena. Ela não tem a luz, ela não tem o Cristo, ela não tem a palavra. Ela está ausente, ela está separada aqui da palavra. O evangelista deixa bem claro, ainda era escuro, ou seja, ainda há aqui uma situação de trevas. É isso que o evangelista quer dizer. Então, Maria Madalena, ela sai dentro desse contexto. Alguns outros evangelistas vão dizer que ela não estava sozinha, ela vai com outras mulheres. João frisa muito aqui a pessoa de Maria Madalena. Quando ela chega lá, ela não encontra Jesus. Ela vê que o sepulcro está o quê? Vazio. Irmãos, Jesus, ele e os profetas já haviam dito sobre isso. Ele deveria morrer, mas ele iria ressuscitar. O próprio texto que nós lemos aqui no versículo 9, diz que eles ainda não haviam entendido o quê? A Escritura, a palavra. Ou seja, faltava ainda a luz para ela. Então ela enxerga o sepulcro vazio, aquilo que deveria ser então para ela uma afirmação que Jesus ressuscitou, causa nela o quê? Um desespero, porque ela não encontra o Senhor no sepulcro. Ela queria velar, ela queria continuar ali no seu luto, vivendo o seu luto. Mas ela não encontra o Senhor, causa nela o que? Um desespero. Ela deveria ter entendido o que? A Escritura, a palavra. Mas a ausência da luz, a ausência do Cristo. Ela não observa então o que? As promessas, as profecias que foram ditas a respeito do Cristo. E aí, irmãos, o comunicado dela aqui tem uma grande importância. Porque Maria Madalena teve uma visão totalmente humana. Ela não enxerga o Cristo, ela não vê o Cristo no sepulcro. Então a visão humana limita Maria Madalena a enxergar a falta do Cristo ali. Mas do Cristo morto, irmãos. Do Cristo que ela deveria continuar enlutada, triste, abatida. E o que ela então vai comunicar aos discípulos? A visão que ela tem. Ela só é capaz então, por falta da luz, ela só é capaz de comunicar aos demais discípulos aquilo que a limitação dos olhos dela enxerga. As profecias, a tudo aquilo que foi dito a respeito do Cristo e de sua ressurreição, perde aqui. São ausentes aqui na vida de Maria Madalena.
ela teve uma experiência com o Cristo, mas isso agora ficou para trás, se perdeu. Causa nela, pela morte do Cristo, simplesmente o quê? O desespero. E é importante, irmãos, olhar para isso, porque ela comunica o quê? O que ela vê. Mas São Paulo, na carta aos Coríntios, diz assim, que nós não andamos por aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé. Nós não andamos por essa visão aqui terrena, nós andamos por onde? Pela fé. Pela fé, Maria Madalena deveria ter entendido. E ela faz o comunicado, então, para Pedro e João, que o Senhor não está mais no sepulcro. Dá uma impressão que roubaram, que tiraram ele dali. Esse é o comunicado dela. A ausência de Deus, a falta da intimidade, o desespero causa nela aqui toda essa falta de esperança. E é isso que ela comunica. Olha, o Senhor não está mais lá no sepulcro. E aí ela diz, tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Irmãos, ela queria encontrar o Senhor aonde? No sepulcro. Sepulcro é lugar do fim. Ali é o lugar do fim. É o lugar onde tudo acabou. Onde nada mais tem jeito. É o fim de todas as coisas. É o sepulcro. É o lugar da extrema tristeza. É o sepulcro. Ela queria encontrar Jesus aonde? No sepulcro, irmãos. O sepulcro estava vazio. Esse é o comunicado que ela dá para Pedro e João. Pedro e João então parte também depressa para o sepulcro, para constatar, para ver se isso mesmo aconteceu. É interessante que eles chegam lá, João para, não entra, olha do lado de fora, mas não entra. Pedro entra primeiro. Alguns teólogos vão dizer assim que Pedro deveria entrar, não só porque era autoridade, então ele precisava entrar primeiro, ele era aquele que Jesus escolheu, mas também há um outro sentido aqui, que vão dizer que Pedro deveria entrar, porque Pedro tinha pisado na bola mais com Jesus, Pedro tinha negado Jesus, um sentimento como que, se de um remorso, então por isso ele precisava entrar e enxergar primeiro a situação. Porque João estava mais tranquilo aqui. Então Pedro deveria entrar primeiro. E João para na entrada, Pedro entra, vê os panos, olha para o outro lado, vê o sudário, mas diz que o discípulo que Jesus amava entra logo depois, vê e crê. A diferença de Pedro e João, irmãos. Porque Pedro entra com o sentimento do homem que morreu. Pedro entra com o sentimento daquele que ficou ali no sepulcro. João entra com o sentimento que vai enxergar que ele morreu, mas que ele não está no sepulcro porque ele ressuscitou, irmãos. Veja a diferença da visão dos dois. E o texto diz que o discípulo amado entra, viu. Esse viu aqui, ele tem um sentido de refletir. Então passa da cabeça tanto de Pedro quanto de João tudo aquilo que foi anunciado pelo próprio Jesus. Mas diante da expectativa criada no coração de Pedro, diante da expectativa criada no coração de João, João começa a refletir que o Senhor tinha avisado que no terceiro dia ele iria ressuscitar, irmãos. Maria Madalena perdeu o que Jesus faria no terceiro dia, e ela só lamenta. Mas diz que João creu, ele refletiu, ele viu, mas creu. Ele viu, mas ele entendeu, irmãos. João é aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. João é aquele que ficou com Jesus até o último momento próximo da cruz. É o discípulo que tem a intimidade, irmãos. Enquanto os outros estão totalmente abalados, João viu e creu. Irmãos,
o tema proposto é: quando soube que ele ressuscitou, fui ao encontro dele. Eu tentava imaginar, porque é muito pouco para nós, a nossa visão ela é muito limitada, de tentar imaginar João indo ao encontro do ressuscitado, irmão. Aquele que reclinou a cabeça, aquele que foi um dos 3 participantes de toda a manifestação gloriosa do Senhor. O Senhor reservou para aqueles 3, Pedro, Tiago e João, as maiores manifestações. O texto diz que ele viu e creu. Irmãos, qual era a expectativa do coração de João ao ir ao encontro do ressuscitado? João entendeu que a pedra rolou, não foi porque ali aquele pessoal que trabalhava no sepulcro tirou a pedra. Não, João entendeu que a pedra rolou porque Jesus vence a morte. Ele vence a morte, ele ressuscita. João teve uma visão diferente. João não estava preso a uma expectativa que tiraram o corpo do Senhor e roubaram. Não, João entendeu que Jesus venceu a morte, a pedra rolou e ele ressuscitou, irmãos. João agora tem um coração se enchendo de tudo isso, da esperança de poder encontrar mais uma vez com Cristo, mas agora ressuscitado. Irmãos, e aqui tem todo um sentido, porque a visão de Pedro, a visão de Maria Madalena, é uma visão limitada, é uma visão daquele que não foi o quê? Ressuscitado. Paulo diz na carta aos Colossenses que aqueles que ressuscitaram com Cristo têm a sua vida agora escondida com quem? Com Cristo. Mas Pedro e Maria Madalena têm uma visão o quê? Terrena aqui ainda. Não, João entra, João agora já está participando dessa ressurreição gloriosa do Cristo. Eu quero dizer, irmãos, que vocês estiveram aqui o sábado inteiro. Qual é a expectativa que foi criada agora, até o presente momento, domingo de manhã? Porque, irmãos, nós podemos ter a visão de Pedro, ter a visão de Maria Madalena, mas podemos muito bem ter a visão de João. João, ele participa agora o quê? Desta ressurreição. Eu não sei como que você entrou aqui neste retiro. Eu não sei qual era o sentimento que você trouxe para este retiro. Qual a expectativa para este retiro? Seja você fazendo uma primeira experiência, ou seja você já com o tempo de caminhada. Mas qual é a expectativa? O que foi munindo, o que foi enchendo o teu coração para este retiro, irmãos? O que foi enchendo? Porque Pedro e Maria Madalena estavam vivendo o luto, a tristeza, a miséria. Talvez você entrou aqui neste retiro desse jeito, vivendo um luto, vivendo uma tristeza. Sepulcro, mais uma vez, é lugar onde acabou tudo. Para você, talvez tudo já se acabou. Talvez você foi ali laçada para chegar até aqui, mas você mesma disse, nada vai mudar. Ou talvez você disse, é a última oportunidade que eu dou para mim mesmo. Talvez pessoas que chegaram aqui querendo tirar a própria vida. Pessoas que já não têm mais esperança. Ressurreição significa esperança, irmãos. Talvez você chegou aqui acreditando que o Senhor não pode fazer mais nada na tua vida. Talvez você estava assim como Maria Madalena, conformada com a morte, conformada em enxergar Jesus no sepulcro. O irmão dizia que nós precisávamos olhar para o céu, porque a força vem do céu enquanto ele ministrava. Irmãos, talvez a tua visão está para baixo, olhando para quem está morto no sepulcro, quem não faz mais nada. Mas há uma palavra, irmãos, para mim e para você nessa manhã de hoje, que a nossa visão não pode estar para o chão, mas o irmão dizia que é para o alto, porque o nosso Cristo, ele já ressuscitou, e o que ele quer é ressuscitar você e eu nessa manhã, irmãos. O que ele quer nos ressuscitar aqui é nos trazer para a vida. João viu e creu. Com qual visão você vai sair daqui? Qual a visão de João ou de Maria Madalena? João teve que entrar no sepulcro, mas ele viu
e creu. Ele viu e entendeu. Você veio até aqui e tem o direito, sim, de sair daqui da mesma forma que entrou, porque é uma escolha tua, a vida é tua. Decisão significa corte. E você veio aqui neste retiro para decidir agora sobre a tua vida, porque o que é da parte de Deus, o Senhor tem para você uma vida nova, o Senhor quer ver você ressuscitando para uma vida nova. Mas a decisão é tua. Decisão significa corte, e quando você corta, presta atenção nisso, você ganha uma parte, mas você perde outra. Com qual parte você vai ficar neste retiro? Se você decidir por Deus, você ganhou uma parte e você perdeu outra. E a parte que você perdeu é a parte que não te pertence, é a parte que não te convém, é a parte que tem levado você ao pecado, é a parte que tem levado você à miséria, é a parte que tem te afastado do Senhor, é a parte que não tem agregado nada na tua vida. Mas se você decidir pela parte ruim, você perde o Cristo, irmãos. Você não ressuscita. Você perdeu um final de semana e eu preciso dizer isso. Você poderia estar em tantos lugares. Você poderia ter ido para um parque, para um shopping. Você poderia estar fazendo um churrasco na tua casa, assistindo televisão. Mas para que você veio? Alguém te empurrou, alguém te trouxe amarrado até aqui o porquê que você veio. Esse é o ponto. O que você veio fazer aqui? Você precisa então o que? Decidir. Ter a visão de João. Entrou no sepulcro, no lugar de morte. Mas entendeu que aonde parecia ter morte tem vida. Porque ele ressuscitou, irmãos. Ele ressuscitou. E isso basta para mim e para você. Talvez na tua vida você só enxerga a morte. Talvez na tua vida, por causa dessa pandemia, você perdeu tantas coisas. Talvez você perdeu o emprego, talvez você perdeu a empresa, talvez você perdeu um familiar. Mais que tudo isso, você perdeu a intimidade com Cristo. Mais do que tudo isso, você não tem esperança que Cristo é capaz de fazer algo na tua vida. Mas permita-te dizer, a palavra é uma espada de dois gumes, e eu tenho certeza que desde amanhã do sábado, essa palavra está penetrando aí no teu coração, está te incomodando, está cortando a tua vida, está sendo profunda no teu coração. Essa palavra está entrando, está rasgando totalmente a tua vida, está desconstruindo aquilo que a pandemia construiu, que a falta de esperança construiu. Mas precisa decidir, irmãos. O retiro vai passar, irmãos. E você vai voltar para o lugar, talvez o sepulcro seja lá na tua casa. Talvez o sepulcro seja no seu ambiente de trabalho. Vazio. Sem a presença do Cristo. Vazio. Com toda aquela tristeza. Talvez você tenha batido em tantas portas e não tenha encontrado nada. Como a samaritana, irmãos. Ela só precisava de uma coisa, daquele que poderia matar a sede dela. E esse que pode matar a nossa sede, ele está no nosso meio, irmãos. Ele está no nosso meio. Aquele que tem uma experiência com o Cristo, como João teve. Aquele que reclina a cabeça no peito do Cristo, irmão, ele não pode ser mais a mesma coisa. Ele não pode ser mais a mesma pessoa. Ele precisa entender que agora ele tem uma vida de quem ressuscitou com Cristo. São Paulo diz que aquele que ressuscitou com Cristo, ele deixou as coisas dessa vida para viver as coisas do alto. Agora ele busca as coisas do alto, irmãos. Qual é a nossa esperança aqui? A nossa esperança é a do encontro com o Cristo. E aguardar ansiosamente a volta deste Cristo, irmãos, para ir para o céu com este Cristo. João entendeu, ele viu, ele creu. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma situação, porque Jesus morre na sexta, há uma festividade grandiosa, a lei barra aquilo que poderia ter acontecido antes, porque por lei, tinha lá a festa da Páscoa, eles deveriam esperar passar
para poder dar continuidade, então, a esse sepultamento. A lei brecou. Qual é a lei que tem paralisado a tua vida? Qual é a lei que tem impedido a graça do Senhor de acontecer de forma plena na minha e na tua vida? Mas também, irmãos, há aqui uma profecia. Porque o próprio Cristo tinha dito que no terceiro dia ele iria ressuscitar, irmãos. O terceiro dia chegou. O terceiro dia chegou. Hoje é o dia do Senhor, é o domingo do Senhor, é o dia que o Senhor escolheu para você e eu nos levantarmos, é o dia que o Senhor escolheu para que você e eu pudéssemos então ter de fato a vida ressuscitada com Cristo, irmãos. É o dia da ressurreição, é o dia que o Senhor preparou tudo. O Senhor tem preparado o nosso coração nesses dias que antecederam esse retiro, para que nós pudéssemos estar aqui, irmãos. Cristo precisava ressuscitar no terceiro dia. Mas Cristo também tinha uma profecia sobre o seu povo. Que aquele que acreditasse também iria ressuscitar com ele. Irmãos, há uma profecia sobre essa assembleia, sobre esse povo, nesse retiro, nesse final de semana. Nós vencemos tantas coisas para chegar aqui. Você sabe melhor do que ninguém da luta que você teve para chegar até aqui. Você sabe melhor do que ninguém das pedras que o Senhor fez rolar para que você pudesse chegar até aqui. Você sabe das perseguições que ocorreram na tua vida para que você não estivesse aqui. Você sabe muito bem quantos anjos o Senhor enviou para que você chegasse até aqui. Irmãos, eu preciso dizer que há uma profecia então grandiosa sobre a tua vida. Aquele que chegou aqui desesperado, aquele que chegou abatido, aquele que chegou como morto, o Senhor está ressuscitando nesse retiro. O Senhor está ressuscitando, irmãos. Irmãos, nós não vivemos aqui, nós não viemos aqui para empolgar ninguém. Nós não viemos aqui para causar no emocional de ninguém. Porque aquilo que eu, qualquer pregador falou, o pessoal que canta, irmãos, não pode ser emocional e não é. Porque nós estamos falando no nome de um Cristo. Nós estamos falando no nome do Senhor Jesus. Por isso eu creio, irmãos, que o Senhor está ressuscitando pessoas no nosso meio. Pessoas que estavam sim de pé fisicamente, mas que estavam totalmente mortas espiritualmente. Você verá o que o Senhor está fazendo na tua vida. Você vai tomar posse. Você vai entender o porquê que você precisava passar um retiro, um final de semana aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor está colocando no nosso coração uma brasa viva nessa manhã, irmãos. Uma brasa viva. Entrou como Maria Madalena para enxergar aquilo que é morto. Você saiu da tua realidade para chegar aqui no retiro, esperando encontrar o quê? Tudo aquilo que é morto. Tudo aquilo que já está no fim. Tudo aquilo que está acabado. Para encontrar tristeza. Falou, bom, eu vou lá, mandaram aí, eu vou. Mas o Senhor está te surpreendendo aqui, nesta manhã, nesse retiro, irmãos. O Senhor está te mostrando, irmãos, que aqui não é lugar de morte. Aqui é lugar de vida. O Senhor está colocando no teu coração que aqui é lugar de vida. Pessoas que entraram aqui, irmãos, totalmente desenganados com relação à tua família. Aonde você enxerga na tua casa o quê? Um sepulcro. Tristeza. Angústia. Pessoas que não têm vontade mais de voltar para casa. Subimos o monte Tabor. Pedro, Tiago, João, Jesus e a transfiguração. Não queremos mais descer para a realidade. Lá no monte houve a transfiguração. Eles viram com clareza o Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus. Você vai voltar para casa
com a graça. Você vai voltar para casa resplandecendo o Senhor Jesus. Você vai voltar para casa com o poder que emana do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ao entrar em casa, vai resplandecer a glória do Senhor, irmãos. As pessoas que enxergavam em você Maria Madalena, que estava preocupada com aonde puseram o corpo do Senhor, nós não estamos mais interessados no corpo do Senhor. Nós estamos interessados na glória do Senhor, irmãos. É na glória do Senhor. Tem enfermidade. Talvez você entrou aqui também totalmente sem esperança de ver uma cura para a tua enfermidade. Diz a palavra que João entrou, viu e creu. Teve fé, acreditou, entendeu que aquele que ele acredita, aquele que ele tem fé, ressuscitou, venceu a morte. E se ele ressuscitou, se ele venceu a morte, irmãos, ele pode também vencer essa enfermidade aí. Ele pode, irmãos. Nós precisamos voltar a ter fé, irmãos. Nós precisamos voltar a querer andar sobre as águas. Nós precisamos voltar a acreditar na multiplicação dos pães, irmãos. Nós precisamos voltar a acreditar que Lázaro ressuscita, irmãos. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra. Maria Madalena entra lá, ainda está escuro nas trevas. O que há de treva na tua vida nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, haja luz, haja luz, haja luz. Haja luz. Irmãos, pessoas que ainda vivem o desespero por causa dessa maldita pandemia. Em nome do Senhor Jesus, que nesta manhã, que neste retiro, você levante a tua cabeça e olhe para o céu, como o irmão dizia, e não viva mais essa pandemia, mas viva o Cristo ressuscitado. Você foi atraído até aqui para ver, mas para crer também. Pedro e João viu, só que tem uma diferença: um creu, um acreditou. No que você acreditou até esse momento? Qual a fé que você tem até esse momento desse retiro? Qual é a fé que você tem? Ah, irmãos, quando o tema diz que quando soube que ele ressuscitou, eu corri ao encontro. Eu fico imaginando João, que reclinou a cabeça no peito do Senhor, que andou 3 anos com o Senhor. O Senhor morreu, mas agora ele soube que ele ressuscitou. Qual é a expectativa do coração de João, do discípulo amado? Ele corre apressadamente, irmãos, ao encontro de quem? Do Senhor Jesus. Ele corre ao encontro, irmãos. Nessa manhã de hoje, o meu e o seu coração precisa almejar isso, correr ao encontro. Não tem outro caminho, não dá mais para voltar, irmãos. Somente correr aonde? Ao encontro. Não é o encontro do morto, não é o encontro daquele que está no sepulcro, mas é o encontro daquele que ressuscitou, irmãos. E isso tem toda a diferença. Irmãos, 18 anos ao encontro desse Senhor que ressuscitou. E toda vez que eu vou à missa, toda vez que eu vou a um grupo de oração, toda vez que eu pego a palavra de Deus, o meu coração se enche de esperança de ir ao encontro desse ressuscitado, irmãos. O Senhor nos ama, irmãos. São Pedro vai dizer assim, que ele ainda não voltou. Presta atenção nisso, porque ele não quer que nenhum de nós venhamos a nos perder,
O Senhor cercou você aqui nesse retiro para você não se perder. O Senhor te atraiu até aqui para você não se perder. As pessoas morreram nessa pandemia. Você ficou. Faça valer porque você está nessa terra. Faça valer, irmãos. O meu coração está cheio de alegria de ir ao encontro desse Senhor. Caleb um dia disse assim para Josué: 45 anos se passaram daquele chamado de explorar a terra, e eu me encontro mais forte e mais robusto para qualquer outra missão. Isso é um coração apaixonado, irmãos. João tinha um coração apaixonado. Você precisa ter um coração apaixonado. Você precisa ter um coração que ama o Senhor Jesus. Irmãos, isso precisa bater no teu coração. O coração precisa querer sair do peito. Ah, irmãos, é assim que eu sinto. Eu precisava estar aqui, não para pregar exatamente a palavra de Deus, mas para sentir de novo, mais uma vez, o coração batendo forte, o coração apressado, a vontade de ir ao encontro do amado. Como está o seu coração? O coração de Maria Madalena estava desesperado, porque o homem não estava mais lá. O coração de João estava cheio de esperança, porque aquele que não estava mais no sepulcro, ele ressuscitou. A promessa se cumpriu, a profecia se cumpriu. A profecia vai se cumprir neste lugar, irmãos. Desculpa, eu falei errado. Ela não vai se cumprir, ela está se cumprindo neste lugar, irmãos. Havia uma profecia. O Cristo deveria ressuscitar ao terceiro dia. Havia uma profecia. Ele tinha que subir ao céu, mas não deixaria os seus órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo, o Paráclito, o Espírito da verdade, o advogado. Enquanto eu rezava de manhãzinha, antes de vir para cá, o Senhor me fazia lembrar quais são, e eu quero dizer quais, presta atenção nisso, quais são as profecias que há sobre a tua vida. Quais são as profecias que há sobre a tua vida? Elas estavam no meio de uma água parada, empoçada. O Senhor libera neste retiro. O Senhor libera neste retiro. Sabe, ele tira ali, ele abre ali um espaço, uma via para a água que estava parada, para a profecia que não podia se cumprir, porque hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, hoje é o dia da ressurreição, hoje é o dia que o Senhor coloca na tua vida, que o Senhor atualiza na tua vida o cumprimento da profecia. Hoje é o dia, irmãos. Estava parada, pessoas que não conseguiam dar passos, pessoas que não conseguiam caminhar. Nós viemos aqui para experimentar o sobrenatural de Deus. O Flávio já tinha me dito que ontem foi tremendo, irmãos. Talvez alguns aqui até ontem não tinham entendido, mas você sente aí o teu coração abrasar. Teu coração está abrasando. Você quer fazer como o Flávio costuma fazer, dá um glória aí bem alto, um aleluia aí bem alto. O seu coração está abrasado. O seu coração está abrasado. O ressuscitado, irmãos, nada segura mais ele. O ressuscitado, irmãos, ele não fica como que em água parada. Ele ganha movimento. O Senhor está te colocando em movimento. Presta atenção nisso. Não é mais aqui um paralítico, não é mais aqui um cego de Jericó, não é Lázaro que está preso pela pedra. Não, irmãos, eis que o Senhor faz nova todas as coisas. A pedra rolou, irmãos, presta atenção nisso. A pedra rolou, irmãos. Você vai partir agora ao encontro do ressuscitado, irmãos.
não ao encontro daquele que está morto. Para ir ao encontro daquele que está morto, você vai cabisbaixo, você vai entristecido, você vai abatido, você vai abalado. Foi assim que você entrou aqui. Mas agora você vai olhar para o céu, como o irmão dizia, e você vai ao encontro do ressuscitado. Você vai feliz, você vai alegre, você vai cheio de esperança. Eu não estou te prometendo que tudo aqui se resolveu, mas eu posso te prometer sim, que se o teu coração está aberto, o batismo do Espírito Santo já acontece na tua vida. Eu posso te garantir sim, se o seu coração está aberto, a palavra de Deus toma conta da tua vida, e o Senhor dará sim meios, soluções para você viver todas e qualquer realidade, irmão. Porque há uma transformação aqui no nosso meio. Vamos ao encontro do ressuscitado. Sejamos João nesta manhã. Fica de pé. Sejamos João. Fecha teus olhos. Em nome de Jesus. Levanta. Fecha teus olhos. A palavra diz que Maria Madalena viu a pedra removida do sepulcro. Há um discernimento aqui, irmãos. Maria Madalena chegou no sepulcro, viu a pedra removida, mas não foi capaz de entender que o Cristo tinha ressuscitado. Você viu a pedra removida, talvez. Talvez você até esboçou a acreditar que o Senhor pode remover a pedra. Mas como Pedro, quando começa a andar por cima das águas, perdeu a fé e começou a afundar. O Espírito Santo revela sobre pessoas no nosso meio que passaram por essa situação, acreditou na profecia que podia se cumprir, até viu a pedra removida, começou a caminhar sobre as águas, mas que não entendeu o propósito do Senhor na sua totalidade. Então não viu que Ele ressuscitou. Contemplou o milagre, aliás, esboçou contemplar o milagre, mas não o contemplou. Você vai contemplar aqui, nesse retiro, esse milagre aí na tua vida. É aqui. Levanta teus braços em nome de Jesus. Eu quero convidar você a fazer uma experiência de se abandonar, de correr ao encontro do ressuscitado aqui. Começa a orar. Começa a dizer ao Senhor que você quer, que você vai ao encontro dele, que a tua vida pertence a ele. Diga ao Senhor, agora com fé, como quem tem uma atitude, como quem compreendeu, como quem entendeu a profundidade deste retiro aqui, irmãos. Há um sobrenatural do Senhor sobre este lugar. O Senhor parou esse final de semana para falar a teu respeito, para falar sobre a tua vida. Solta a tua voz. Solta a tua voz. Deixa o Espírito Santo agir. Você que tem vontade de chorar, chora, chora, chora. Recebe aí a libertação de Deus. Entre choro e gemidos, entre choros e risos, Ele está no nosso meio. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Espírito Santo fluir. Deixa o Senhor arrancar do teu coração o sentimento de morte, de tristeza, de sepulcro vazio, a limitação da angústia, da dor. Ah, irmãos, Ele está no nosso meio, aleluia. Ele está no nosso meio.
O Senhor está agindo grandiosamente. Entra nessa intimidade. O Senhor está trazendo a vida. Lázaro morreu, mas o Senhor deu vida para Lázaro, para manifestar a tua glória. Pessoas mortas aqui estão ressuscitando. Estão ressuscitando. Pessoas estão se levantando aqui, irmãos. Não há morte, não há morte, a vida, a vida, a vida. Não segura o seu pranto, não segura o teu choro. Não segura, não tenha medo, não tenha vergonha, minha irmã. Mas deixa essa unção tomar a tua vida. Deixa essa unção te pegar. Permita que o Senhor faça nova todas as coisas aqui. Vai ao encontro do ressuscitado. Sai agora da situação vazia. Sai agora da situação vazia. Pessoas que estavam vivendo um grande vazio. Vazio. A tua vida não tinha sentido. A tua vida não tinha sentido. Sem esperança de viver, sem esperança do eterno. Senhor, mostra assim espírito de morte, irmãos. Espírito de morte que rodeava uma vida aqui no nosso meio. Levanta a tua cabeça, minha irmã. O Cristo agora ressuscitado, Ele ocupa o vazio que estava sobre a tua vida. Havia um vazio e agora há um Cristo. Uma pessoa no nosso meio que tinha um sentimento, umas características, e você achava que você ia sofrer um infarto. O amor de Deus, a paz do Cristo, vai ocupar a partir de hoje essa aceleração que havia aí, e você tinha um sentimento de infarto. O Senhor está tranquilizando, minha irmã. O Senhor está desacelerando e acelerando, para que você busque cada vez mais esse ressuscitado.
Senhor, me dá uma visão. Eu vejo o Cristo na cruz, o crucificado. E o Senhor mostra uma mulher, eu não consigo ver bem o rosto, vestida de noiva. Senhor, está me mostrando uma mulher vestida de noiva e o Cristo crucificado. O Senhor está dando para você, mulher, um matrimônio. Eu não sei quem é, não sei qual é a esperança que você tem. Talvez seja alguém que já estava desiludida, sem esperança. Talvez você passou por uma frustração muito grande com relação aos seus pais sobre casamento. Eu confio. Talvez você ainda é muito jovem e não entendia qual era o teu chamado. Mas o Senhor mostra um matrimônio. Há pessoas no nosso meio que o seu coração está queimando demais, demais, demais. E você diz que nunca sentiu isso antes. O Cristo está no teu coração. Ele está sobre a tua vida. A tua vida não será mais a mesma. E você disse assim, quando foi convidada para vir para o retiro: mas eu não sou dependente químico, eu não bebo, eu não uso droga, eu não roubo, eu não faço essas coisas erradas. Mas você não tinha o Cristo, e agora você o encontrou, aleluia! O Senhor manda dizer que Ele não está remendando aqui. Aleluia. Porque o Senhor está colocando, irmãos, vinho novo, mas não em odres velhos. O Senhor está renovando. O Senhor está fazendo nova todas as coisas. Tinha uma pedra difícil de ser rolada aí, amém? Tinha, presta atenção nisso. Tinha. Ela rolou. Ela rolou. O Senhor está chamando aqui a vida, vida nova. Pessoas que já foram batizadas no Espírito Santo há muito tempo, mas foi distanciando. Estava vivendo dentro da igreja só por tradição, só por costume, por hábitos. Mas o Senhor agora coloca a unção, o Senhor coloca a graça, o Senhor coloca o poder de Deus. Ele ressuscitou, irmãos. Aleluia! Ele está no nosso meio. Glória a Deus, irmãos. Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. Sente aí, recebe aí o que o Senhor reservou para você. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre acontecer. Há sempre um novo milagre para acontecer. É Deus que quer quebrar as cadeias. Deus quer quebrar as cadeias, romper as correntes, libertar, curar o que crê. É libertar e curar todo aquele que crê.
posse, eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Deus. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Deus. Bênçãos são derramadas. Bênçãos são derramadas a cada instante. Há sempre um novo milagre acontecer, creia. Há sempre um novo milagre para. A cada dia há um milagre de Deus acontecendo. Deus quer quebrar as cadeias, romper os correntes, libertando e curando muitos nesse lugar. Quer libertar e curar toda aquele. Pega teus braços, toma posse. É comigo, Senhor. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. O milagre está acontecendo, creia. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu espero em tua promessa. Eu confio em tua obra, Senhor. Acredito em tua palavra, no poder do teu nome, Senhor. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Deus. É chegada a hora, a promessa de Deus se cumprindo, creia. Tomo posse da graça. O milagre chegou, Senhor. Tomo posse da cura. Meu Senhor ressuscitou. Tomo posse da bênção de Deus. E comigo Ele está me levando. Eu tomo posse. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de Deus. Enquanto você vai cantando, entrega, toma posse do milagre, eu creio. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse, canta. Eu tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da graça de Deus. Tomo posse da cura, Senhor. Tomo posse da bênção de hoje. Tomo posse da bênção de hoje. Glória a Deus. Tomo posse da bênção de hoje. Fala, Deus. Tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da bênção de hoje. Ei. Eu tomo posse da bênção de hoje. Eu tomo posse da bênção. Tomo posse da graça. Tomo posse do milagre de hoje. Creia. Eu tomo posse da bênção, da cura, da libertação. Fala para o Senhor. Fala para Ele o nome da cura, da libertação.
Fala para o Senhor, diz com todas as letras. Eu tomo posse dessa graça. Amém. No dia de hoje. Oh. Bom, eu preciso dividir com vocês porque o Alisson foi falando sobre a ressurreição e eu estou há 30 anos no sepulcro e Jesus foi me mostrando o sol da manhã nascendo, trazendo a luz. E aí logo depois ele me mostrou aquela imagem do filme Paixão de Cristo, quando o sol vai entrando no sepulcro bem devagarzinho e vai mostrando as roupas de Jesus tudo dobradinha e a luz entrando dentro do sepulcro. E aí ele foi proclamando a ressurreição. Eu acredito que essa imagem não é só para mim, é para todos que estão aqui. E aí eu fui chorando de alegria, porque eu falei, Deus, a vida entrou, minha vida depois de 30 anos. E a irmã saiu de lá e foi me abraçar aqui. Então foi a resposta de Jesus para mim. E eu precisava vir para dizer que eu acho que foi para todos nós aqui. Deus abençoe a todos. Uma nova vida para todos nós. A luz de Cristo entrou. Quem é a senhora daqui a rifa, né? Quem é que vem aqui? Quem é que mais aí pra gente matar essa rifa aqui? Falta 7 nomes só. Isso aí. Assina aí. 2? Assina aí. Põe aí. Falta 5 agora. Já mata logo. Hã? Então, ela falou dinheiro. Esse é o problema. Se tiver... passa a gente aí. Pronto. Tá. É 10 aqui. É 10 aqui. Peraí, acho que aqui vai dar aqui, peraí. Enquanto vai passando a rifa, vamos Pega um aí, cantando. depois você vai dar. Tomo posse da graça de Deus, tomo posse da cura, Senhor.